primeiro, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Rapidamente explicar-te qual é a ideia. Nós bem. chamámos a estas entrevistas, conversas, sobretudo conversas, palavras-chave. E porquê? Porque em vez de te lançar perguntas, o que vou fazer é lançar-te palavras-chave Que me sugerem alguma que te coisa. vão sugerir alguma coisa. Espero que alguma coisa interessante, para isto não ser Vão ser um tédio esta entrevista, não é? Sim, mas é isso, é essa a ideia. É essa Boa. a ideia. E tentando vir do começo, a primeira palavra-chave é Alentejo. Que é a melhor palavra-chave para começar, para acabar, para continuar. Alentejo, para mim, é tudo. Apesar de não ter sido no Alentejo onde eu nasci, o Alentejo acaba por ser sempre o ponto de encontro de tudo o que está relacionado com a minha vida, quer pessoal como profissionalmente. E, acima de tudo, nos últimos anos, a nível musical, ganham uma importância ainda maior, porque se na fase inicial do meu percurso andava um bocadinho perdido e um bocadinho a tentar encontrar o que é que estava aqui a fazer, nos últimos anos percebi que também no Alentejo estaria a minha identidade musical e onde me encontro a nível artístico. O que ainda intensifica mais o carinho que eu tenho por essa região, e é provavelmente o único sítio onde eu realmente consigo descansar, o único sítio onde eu consigo pensar de outra maneira e criar de outra maneira também. Tenho a sorte de ter lá a família, o que facilita muito esta logística também. Claro. De facto, este encontro com o repertório com que tu te identificas mais agora, não é? É no fundo revisitar aqui uma parte importante da tua infância, não é? Muito importante. Tu estiveste lá há alguns anos ainda. Sim, eu fui para o Alentejo, fui viver para o meio do campo, literalmente, com 6 anos, com os meus pais. Era um sonho dos meus pais mudarem-se para o campo e para o Alentejo. A minha mãe, obviamente, já tinha família relativamente perto da zona onde fomos morar. O meu pai nem por isso, porque o lado do meu pai é todo de Trás-os-Montes, portanto é precisamente o oposto. O oposto, sim. Mas pronto, o meu pai sempre gostou muito do campo e de poder ter o seu espaço para cultivar algumas coisas, e de repente estávamos num espaço até grande demais. Mas para mim foi uma infância super feliz por isso mesmo, porque não tens vizinhos a incomodarem-te nem a pedirem para tu falares mais baixo. Tens natureza só à tua volta, portanto permite-te saíres de casa sem pedires permissão e chegares à hora que te apetecer, porque normalmente era quando o sol se punha e a malta regressava. E é uma infância, obviamente, muito, muito mais feliz. Eu acho que todas as crianças deviam ter hipótese de pelo menos, ir crescendo e lidando com o campo e com a natureza e com aquilo que a natureza nos pode oferecer, que na verdade é tudo. E sim, o Alentejo foi o sítio onde eu comecei a descobrir a minha voz. Eu lembro-me que, se calhar, a minha consciência de que gostaria de ser cantor ou de que a minha vida teria que passar pela música nasce precisamente nessa fase dos meus 7, 8 anos, em que eu de repente começo a cantar lá pelo meio dos campos. Eu sei que é uma imagem bastante cinematográfica e um bocadinho clichê, mas é mesmo verdade. E confirma-se quando sabemos que é em Évora que tu inicias a tua formação artística. Artística, sim. A minha formação começa em Évora, na Escola Profissional de Música de Évora. Ainda fiz o meu 5º e o meu 6º ano numa escola normal, na escola de Santa Clara. Passaste a 4ª vez, não é? E não passei a primeira vez, mas posso te garantir que às vezes quando me perguntam, quando me falam do meu percurso escolar, eu costumo dizer que o meu 5º e o meu 6º ano provavelmente foi a fase mais desinteressante e mais triste da minha escolaridade. Porque eu olhava para os meus colegas e não me identificava com nada daquilo. Apesar de ter os meus 11, 12 anos, já tinha muita consciência daquilo que gostava de fazer. E a partir do momento em que eu entro para o curso profissional de música, em que de repente tinha aulas das 9 às 2 da tarde e que de repente tínhamos as tardes livres para estudares instrumento, para fazeres os teus trabalhos de casa, para gerires o teu tempo, isso para uma criança com os 12, 13 anos é incrível, porque de repente dá-te uma... Quer dizer, pode correr mal também. Sim, se for prematuro, se for errado. Pode correr mal se tu de repente não tiveres consciência também de que estás no sítio certo. Eu, como tinha a certeza que era aquilo que queria fazer, de repente aquilo obrigou-me a explorar muito a minha organização, a minha capacidade de perceber o que é que eu ia fazer com o meu dia, apesar de ser um miúdo ainda. E hoje em dia, se calhar a facilidade que eu tenho de organizar a minha agenda e o meu dia-a-dia e conseguir às vezes, e tu melhor do que ninguém sabes que na nossa área isso acontece, há períodos em que estamos a fazer 1500 coisas ao mesmo tempo. E essa fase, que aconteceu tão cedo, preparou-me para
para estar capaz de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo sem defraudar alguma delas. Bom, mantendo aqui esta parte da formação artística, porque tu não és só músico, passamos de Évora para Cascais com EPTC. É verdade, numa fase em que se impunha a questão: o que é que vou continuar a fazer com 15 anos? Continuo na música ou de repente regresso para Lisboa, onde já estava o meu pai de regresso também, porque coincide precisamente com o divórcio dos meus pais. E há uma fase em que de repente a minha mãe está no Alentejo, eu estou com a minha mãe no Alentejo, o meu pai já está em Lisboa e surge a questão de se calhar agora faz sentido regressar. E aquele sonho que era um sonho também dos meus pais, de repente, o facto de eles já estarem separados, nada daquilo já fazia sentido da mesma maneira e, portanto, de repente, voltámos todos para Lisboa. E agradeço muito isso à minha mãe, porque, na verdade, o impulso também para a minha mãe regressar foi muito devido à esta minha vontade de me formar também em representação. E a sugestão acontece, curiosamente, vinda de um professor de violino, que é a tua formação de instrumento, não é? Que é a minha formação de instrumento, violino e piano. E este professor de violino diz-me: olha, eu conheço o Carlos Avilés, que é um encenador. Eu na altura não fazia a mínima ideia quem era o Carlos Avilés. Tinha 14, 15 anos. E conheço uma escola onde eu acho que tu te irias encaixar muito bem. E eles vão abrir audições daqui a uns meses. Eu preparei-me, vim com o meu pai na altura fazer a audição e pronto, e meses depois já estava de malas outra vez aviadas para Lisboa e pronto, foram outros 3 anos fantásticos numa outra perspectiva completamente diferente. 3 anos em que eu me afastei da música, curiosamente. Pois. Provavelmente os 3 anos em que eu me afastei mais da música, é engraçado. Dos 15 aos 18 foi a fase em que se calhar eu cantei menos, em que eu menos quis ser cantor ou músico, porque de repente estava completamente inspirado e estavas a fazer outras descobertas, a fazer outras respeito, descobertas, não é? sim, claro. Mesmo. E depois é daí que surgem as experiências televisivas, por exemplo, a passagem pelos Morangos tem a ver com... Vem no final do curso. No final do curso eu recebo um telefonema de um colega meu que estava numa agência a dizer: olha, estão à procura de um miúdo que aparente ter 15 anos, e na verdade eu com 18 aparentava, nem barba tinha, e querem que ele cante, querem que a personagem cante. E eu disse: bem, então acho que sim. Lembro-me perfeitamente que fui falar com o Carlos Avilés antes de fazer essa audição, porque há 12 anos atrás ainda havia um bocadinho preconceito de teatro, televisão. Muito mais do que existe hoje em dia. Ou eras de uma coisa ou eras de outra. Ou eras de uma coisa ou eras de outra, sim. E de repente, e felizmente, isso foi-se dissipando. Também porque começaste a ter mais qualidade, a meu ver, a nível de pessoas que acabam a sua formação e que de repente começam, se calhar antes de se estrearem em teatro, começam a fazer logo televisão. E as coisas inverteram-se um bocadinho, mas para mim se calhar até foi bom, porque eu lembro-me que quando na altura fui fazer a série Morangos com Açúcar, houve muitos dos meus colegas, não da minha turma, sim, mas que não viram isso como um bom passo a seguir. Certo. Que se calhar a maior parte deles achava que o ideal seria ir para o conservatório logo a seguir, ou começar logo a fazer teatro. Exato, e continuar com a minha formação. E na verdade foi tudo ao contrário. E ainda mais ao contrário porque de repente da representação volta a saltar para a música. Pois. Portanto, nada disto foi... Todo sentido, não é? Nada foi por acaso. Sim, nada foi por acaso, mas ao mesmo tempo eu não previa que isto ia acontecer desta maneira. Claro. Quando eu termino o meu curso eu não estava mesmo a ver que de repente passado um ano eu estaria na música. Não fazias ideia da repercussão, ninguém fazia, que iam ter os Morangos com Açúcar, muito não é? menos. Mas já não falo só no teu caso, mas foi aquele estrondo. Até porque eu entro na 3ª série dos Morangos. Sim, e na altura do curso eu não fui um dos miúdos que via a série, porque estava completamente absorvido pelo curso e portanto eu entrei para aquilo sem perceber o que é que aquilo significava e de repente, passado alguns meses de ter estreado, comecei a perceber que aquilo era maior que eu e que todos nós que estávamos ali. Foi um fenómeno incrível. Passando aqui para a nossa próxima palavra, que é um bocadinho transversal a todo o teu percurso, mas tu vais ajudar-me a localizá-la, que é Dulce Pontes. Sim, e a Dulce Pontes e o Alentejo estão profundamente ligados, sim. Aliás, quando tu dizes Dulce Pontes e antes disso falámos no Alentejo, eu penso logo em mim com 11 anos a cantar um Infante, que é uma coisa que ela musicou da mensagem de Fernando Pessoa,
que é uma coisa que ela musicou de forma brilhante, e Ninguém lembro-me de canta ser com 11 miúdo, anos. que ninguém canta com 11 anos, e que eu também cantava, e deixa-me dizer-te que também não vou estar aqui com a arrogância, que eu não percebia, cantava sem Claro, perceber. estavas por instinto, Mas porque porquê? gostavas. Cantava porque eu sempre fui fascinado pela voz da Dulce Pontes. Era a voz que te deslumbrava. Pá, e ultimamente aconteceram coisas em relação à Dulce Pontes inacreditáveis no meu percurso. Uma delas aconteceu numa sala bem perto desta que estamos hoje, e com certeza já vamos falar sobre esta sala, mas aconteceu ali no Tivoli há um ano atrás, porque, indo um bocadinho mais atrás, quando eu fiz o disco Safra, já lá vão 3 anos, eu contactei uma série de pessoas com as quais eu gostava de trabalhar, inclusive contigo, e fico muito feliz também dessa nossa parceria artística, um tema que toda a gente me fala e que toda a gente ama, que é o Que é o Semente. melhor do disco. Que é o melhor tema do disco, lá que ele ia dizer isto. Mas a propósito portanto, desse contacto com vários autores e cantores, um dos contactos, obviamente, que eu queria estabelecer era a Dulce Pontes. Pelo menos tentar, não é? Perceber. Tentar, o que ia não, acontecer. acima de tudo tentar, porque eu sinceramente achava que não ia obter resposta nenhuma dali, até porque, quer dizer, mas pronto, lá enviei um e-mail, porque consegui o e-mail profissional dela, e enviei um e-mail a explicar quem eu era, o que é que eu tinha feito, o meu percurso, tipo currículo, estás a ver? Alguns vídeos meus, e aconteceu uma coisa fabulosa, que foi, nessa mesma noite em que eu envio as coisas, recebo um telefonema de um amigo meu a dizer: tu já foste à página oficial da Dulce no Facebook? E eu: não, então vai. E eu fui à página da Dulce Pontes, e antes dela me responder, ela publica um dos vídeos que eu lhe envio na página dela, a dizer: acabei de receber isto e adorei, pronto, e publica um vídeo meu. E eu fico... É fantástico, claro. E eu fico sem saber o que é que me estava a acontecer, percebes? Fico numa felicidade gigante. E uma hora depois tenho a resposta ao e-mail que lhe enviei, em que ela basicamente dizia: olha, o meu tempo não é muito, mas eu quero fazer um tema para o teu disco, porque aquilo que tu me enviaste eu gostei e acho que sim, pronto. E eu fiquei em êxtase. Depois foi muito engraçado, porque o tema da Dulce Pontes, a Dulce foi provavelmente a primeira pessoa que eu contactei, mas o tema foi o último que eu recebi. E eu lembro perfeitamente que já estávamos em estúdio com o Tiago Machado, que já tínhamos para aí 9 dos 11 temas gravados, e ainda não tínhamos recebido o 11º tema, que era o dela, e que acabou por ser o tema que fecha o disco, por todas estas razões. Porque conclui este ciclo, porque foi o último tema que recebemos, e porque a nível de sequência musical é o que faz sentido estar em último. Pronto, isto acontece, isto é fantástico, acontece uma série de peripécias, eu começo a conversar diariamente com a Dulce, mas o mais engraçado de tudo é que, a nível de estarmos fisicamente um com o outro, não tinha acontecido ainda. Nunca. Portanto, eu recebo as coisas por e-mail, falamos por Messenger no Facebook, e de repente parece que eu já a conheço e ela já me conhece a mim, mas fisicamente ainda não nos tínhamos cruzado. A não ser com 11 anos, quando eu vi o primeiro concerto da minha vida em Évora, em que eu vejo nas comemorações do 25 de Abril um concerto da Dulce Pontes. E eu lembro-me perfeitamente de estar na primeira fila desse concerto, porque fui assistir ao teste de som dela, porque eu era completamente fã da Dulce Pontes. E os meus pais, que foram super queridos, ali estavam aquelas horas todas. Sim, a Praça do Geral estava completamente cheia de gente às 10 horas, que foi a hora que começou o concerto. E lembro perfeitamente do concerto ter terminado, e juro-te que isto é verdade, o meu pai ter-me dito assim: então queres tentar ir ter com a Dulce Pontes e vamos pedir-lhe um beijinho, um autógrafo, e eu ter-lhe dito que não queria. Não queria, e na minha cabeça eu não queria. Porquê? Porque eu sabia que aquele não era o momento. Não te consigo explicar porquê, mas eu sabia que aquele não iria ser o momento. Que eu não queria estar no meio de não sei quantas pessoas a tentar um autógrafo e um beijinho, quase, porque é? aquilo para mim ia-me deixar triste, porque eu não teria tempo de poder estar realmente com ela, e para ela provavelmente teria algum significado, mas era mais uma pessoa no meio de tantas outras, não é? Por mais que se respeite. E, inacreditavelmente, quase 20 anos depois, eu vou finalmente poder estar com a Dulce Pontes quando ela faz a apresentação do seu último trabalho, Peregrinação, no Tivoli. E estou eu ali sentado, ao lado de colegas meus, e na mesma fila, 2 lugares ao meu lado, a Simone de Oliveira. A vida tem coisas inacreditáveis, e esta noite em particular foi talvez uma das noites mais bonitas da minha vida.
E eu estou a assistir, a ver o concerto e a pensar, finalmente, no final do concerto, vou estar com ela, vou poder falar com ela, vou poder dar-lhe fisicamente o disco. Imagina. E de repente ela vê-me, eu estava lá para trás, na plateia, ela vê-me e faz-me assim um sinal. Que de repente as pessoas que estavam ao meu lado, eu estava com 2 colegas meus, o Ruben e a Cici, e o Ruben vira-se para mim e diz-me assim, estás tramada, ela vai te chamar para cantar. E eu ouço aquilo e digo assim, alguma vez... Mas nos nervos, numa Claro, coisa, mas porque ela já realmente em pânico. tinha olhado para mim e tinha-me apontado assim do género a dizer qualquer coisa, mas que eu, com o pânico de estar ali cheio de nervos, não percebo. Bem, o concerto passa e eu penso, pronto, já estou descansado, não vou ter um momento estranho de dizer se ela me chamasse o que é que me acontecia. E ela regressa para o encore e diz, há uma pessoa que está nesta sala que eu gosto muito e claro, eu pensei, a Simone, porque elas dão-se super bem, são amigas, e eu disse, vai falar da Simone. E claro, falou da Simone, obviamente, e de repente diz, e que eu compus para o trabalho dele, e eu gostava de chamá-lo hoje aqui a palco para cantar a Canção do Mar comigo. Imagina como é que eu... Primeiro afundaste-te na cadeira, não é? Sabes aquela sensação de que tu passas um dia inteiro, mas que de repente, naquele momento tens a certeza que não estiveste acordado, que aquilo tudo foi um sonho mesmo. E foi a primeira vez que eu tive a certeza que eu comecei a olhar à minha volta e pensei, isto é real, isto está mesmo a acontecer neste momento. Eu estou mesmo a ser chamado pela Dulce Pontes a atravessar estas pessoas e ir para ali no concerto dela, na apresentação do disco dela, em que ela nem sequer estava a cantar repertório antigo. Portanto, aquilo foi tudo muito estranho, muito bom. E de repente, lá estava eu, em cima do palco. E aconteceu um momento incrível, que foi eu cantar a Canção do Mar com ela, absolutamente sem ensaio nenhum. E de repente as coisas parecia que estava tudo combinado. E a maior parte das pessoas achavam que aquilo tinha sido ensaiado, porque realmente musicalmente correu muito bem. Os músicos estavam um bocado parvos porque de repente estavam-me a ver a fazer harmonias com ela e ela comigo, e ela fazia, eu respondia, e aquilo de repente gerou-se ali um diálogo musical incrível. E depois para mim fez sentido, porque na verdade eu estive a ensaiar com ela durante a vida toda, porque foi com ela que eu comecei a descobrir a minha voz. E eu estava ali, cheio de nervos, mas ao mesmo tempo a dizer, eu estava a saber tão bem estar aqui a cantar contigo. E foi muito engraçado, porque sempre que a música ia para uma parte instrumental ou para um solo, nós ficávamos abraçados como se já nos conhecêssemos há séculos. E foi uma noite realmente inacreditável. Depois disso, obviamente, falámos sobre isso. E ela foi de uma generosidade incrível. É preciso tu seres muito generoso para fazeres uma coisa destas. E mais uma vez, lá está, mudou a minha vida desta maneira, sem eu esperar. De repente, é muito feliz tu poderes perceber que a pessoa que tu sempre admiraste é tão generosa quanto tu querias que ela fosse. Sim, porque às vezes, tu a imaginaste. porque às vezes não acontece. Sim, às vezes tu crias uma admiração por alguém a nível artístico e depois quando conheces apanhas apanhas uma desilusão, acontece isso e nós vamos nos cruzando com imensas pessoas e trabalhando com imensas pessoas que isso acontece, é normal. E no caso dela não, no caso dela ela é uma pessoa tão incrível quanto aquilo que é a nível artístico. Ela foi tão generosa contigo que deu voz ao teu disco. Ela deu voz ao meu disco, exato. Ela sugeriu fazer coros para a música dela, que é uma coisa... Ela própria enviou isso. Desenhar-te as vozes e dizer agora que tu quiseres grava, mas não, ela gravou na primeira pessoa, que é inacreditável. Ela confiou-me, na verdade, algo dela, de uma maneira um bocado até cega, não é? Ela entregou-me aquilo e de repente eu enviei-lhe aquilo já produzido. E ela adorou o arranjo do Tiago Machado, o que também... É delicioso. Sim, também não é difícil gostar das coisas que o Tiago Machado faz, porque o Tiago é um gênio, realmente. Ainda mais para a idade que tem, as coisas que ele é capaz de fazer são inacreditáveis. É verdade, o Tiago é muito bom. E continuando aqui, isto se calhar também veio um bocadinho por causa da Dulce, porque ela também passou por lá, vem o fado. Vem o fado, que está entre tudo isso, não é? Eu recebo o fado pela Dulce, pela Amália e pela minha avó. Talvez sejam, se calhar, as três... o CD que te mandaram. O CD que me mandaram. Não, é através destas 3 mulheres que eu começo a descobrir o fado. E a descobrir o fado na minha voz. Ou a descobrir-me a cantar o fado. Claro. A minha avó, Delfina, mãe da minha mãe, adorava cantar fado, sempre gostou de cantar fado. E eu hoje em dia canto o fado da Sina por causa dela. Aliás, gravaste. É verdade. Foi o único fado fora, que não é um original, que eu gravei no disco de Safra.
E, portanto, a minha avó foi uma grande influência para eu começar a cantar fado. Depois, obviamente, porque os dois nomes femininos que se ouviam mais a nível musical em casa era mesmo Amália Rodrigues e Dulce Pontes. Pronto. Tenho que agradecer aos meus pais, porque realmente tudo o que eu hoje consumo de música, acho que 80% das coisas que eu continuo a devorar vieram deles. Porque o meu pai sempre gostou de ouvir tudo e mais alguma coisa. E a minha mãe sempre teve um grande fascínio por música portuguesa. O meu pai, se calhar, conseguiu ser o responsável por eu gostar de Nina Simone, de Ella Fitzgerald, de Frank Sinatra, de Queen, de Prince, pronto, ouvir outras coisas. Tu tens um gosto muito eclético, tu ouves tudo, porque é extraordinário. E às vezes a dificuldade de gostar de cantar muita coisa também. E é difícil. Era isso que eu te ia perguntar, porque é fácil perceber, sobretudo neste último disco, mais do que nos anteriores, claro, que há muitas coisas. Há muitas coisas, há muitas influências. Há muitas influências, sobretudo. Sim. Como é que depois tu fazes, embora o Safra eu acho que faz esse compromisso de uma forma muito inteligente. Também acho. O Tiago também tem um papel importante aí, quando de repente faz um arranjo, eu lembro-me de ouvir o arranjo da Sina no teu caso. Sim, aliás, inacreditável. Eu lembro-me de dizer uma coisa que é, não devias ter gravado isto. Sim. Foi a primeira coisa, antes de ouvir, claro. Mas já não me lembrava disso, já não me lembrava disso. Disco antes dele sair, É verdade, obrigado por seres sempre também tão generoso comigo. Mas, e a primeira coisa que eu te disse foi, pá, que disparate, não devias ter gravado, porque tens só originais, tens só inéditos, porque é que foste gravar uma coisa que já toda a gente gravou, e de repente cheguei ao teu carro e começo a ouvir aqui, isto está tudo certo. E lembro-me de receber uma chamada muito gira do Jorge Fernando, Sim. quando lhe mandei o disco. Recebi uma chamada muito gira do Jorge Fernando e eu pensava, bem, está-me a ligar para me falar do tema dele. E foi muito engraçado, porque o Jorge ligou-me e foi do género, olha, o nosso tema está muito bonito, mas eu não quero falar do nosso tema, quero é falar daquilo que vocês fizeram com o fado da Sina. E eu primeiro fiquei preocupado, ele disse assim, está tão bonito. Eu disse, então mas não queres falar sobre o teu tema? E ele, não, o nosso tema está muito bonito mesmo, eu adoro, mas eu quero falar sobre o fado da Sina. Foi muito engraçado, porque ele adorou o arranjo que foi feito. Sim, na verdade, às vezes o difícil é tu conseguires pegar num fado ou num tema ou numa canção que já é tão conhecida e que já se fez tanta coisa e que se calhar às vezes o melhor... já tem identidade por si só, não é? Já é maior que o intérprete. Coisas que é melhor tu não acrescentares nada. E quando decides acrescentar, ocorre muito bem, ocorre muito mal. E felizmente neste caso, eu acho que correu muito bem. Acho que o Tiago deu-lhe algo de novo, imprevisível ao tema, mas que muito funcional. Foi esta tua característica, de facto, de teres muitas influências e de gostares muito de muitas coisas, e depois ainda por cima tens uma sorte, que é o conseguires cantar muitas coisas, porque há vozes que ficam muito estereotipadas, sim, ou há vozes que fazem muito sentido num género de música e noutros não tanto. E tu, felizmente, tens a vantagem de conseguir cantar tudo. Ou pelo menos o público gosta de te ouvir cantar tudo, o que é extraordinário. Mas é uma vantagem e uma desvantagem. Mas tornou-se difícil para ti, a determinada altura, perceberes o caminho. É uma vantagem e uma desvantagem. Acrescentou-te dificuldade nisso. Acrescenta, dá-te facilidade numa série de coisas. O facto de eu ter formação de ator e de gostar de fazer musicais e de gostar de fazer outros projetos em que canto coisas que se calhar não são coisas que as pessoas estão tão habituadas a ouvir-me, é um desafio para mim e dá-me gozo fazê-lo. Mas depois, de repente, também, de certa maneira, dificulta o meu percurso no sentido em que, como tu sabes, as pessoas gostam de rotular. Exatamente. E é difícil rotular. Nós gostamos de pensar num cantor e de associá-lo a uma coisa. Certo. E no meu caso... acontece com os atores também. Sim, exato. Ou és cómico, ou és um ator fabuloso no drama, na tragédia, pronto. E é uma parvoíce, porque ainda mais nós conhecemos imensos atores que são fabulosos em todos os géneros, não é? E eu acho que existem cantores que também o são. Não estou a incluir-me ou não, mas acho que sim, mas há cantores que são capazes de... tu enquanto ator ou intérprete, se calhar intérprete é a melhor palavra neste caso, certo. Acho que tu consegues ter esta capacidade de te adaptar a vários universos. E aquilo que me fascina na música é precisamente isso. E se calhar é este meu lado de ator que de repente me faz pegar numa música e de querer escarafunchar aquilo e de querer ou trazer aquilo até mim ou eu mergulhar naquilo que ela já é. E isso dá muito gozo. Dá muito gozo receber um tema que as pessoas digam que é um tema que não é nada de especial e tentar transformá-lo em alguma coisa
gira e diferente, dá-me muito gozo. Por isso é que fizemos agora, voltamos a estrear um espetáculo que de vez em quando vamos fazendo com o Feist, que se chama 74.14. Que é a direção dele, não é? Direção dele, arranjos musicais do Nuno. Basicamente são 40 anos de música, mas são 40 anos de músicas que fizeram os maiores sucessos neste período, desde o 25 de Abril até a 2014, neste caso. E há ali muita coisa que eu canto, que eu sou-te sincero, que eu nunca me imaginei a cantar, nem que procuraria cantar. O desafio é esse, o desafio é de repente estar a cantar uma coisa que se calhar não me diz nada. Ou encontrar-te naquela música ou vice-versa, não é? Sim, ou simplesmente ir para ali, mergulhar naquilo que ela significa, quer seja muito denso ou não. Mas esse trabalho é um trabalho muito giro. Assim como tu, enquanto ator, às vezes fazes coisas que não te dizem tanto e tens de repente tens outros personagens que te despertam mas coisas que não esperavas. É o ser intérprete, mais do que cantor, não é? Sim. É o ser intérprete, é tu perceberes o que é a música quer de ti e emprestas o necessário, não é? E nestes últimos anos eu cada vez mais percebo que o que interessa é só isso, é só a interpretação. É só a interpretação, é só a verdade daquilo que estás a fazer. Mesmo que seja uma verdade ligeira, como tu dizias, mesmo que não seja muito denso, que não seja para grandes reflexões. Exatamente. Uma marcha popular requer tanta interpretação como o fado mais... E pelo menos tanta verdade requer com certeza. Verdade, exatamente. Que requer com certeza. E acho que às vezes existe esta arrogância, que não é só portuguesa, é uma arrogância mundial, sim. de que a música para ser... a música erudita. Exatamente. A música para ser música tem que ter não sei o quê. Não, há coisas tão simples que são tão maravilhosas quanto outras que... precisa de pelo menos 9 dedos, não é? E nós estamos a caminhar para uma fase muito engraçada, em que de repente as pessoas estão novamente a ter muito prazer em ouvir coisas simples. Muito gosto pelo simples, é verdade. Não é? E isso é muito interessante, porque os anos 90 e 2000 foi assim uma coisa de repente era uma miscelânea de muita coisa. Às vezes de coisas a mais. Mas faz parte, não é? Sim, são purgas. São purgas, exatamente. São purgas musicais. Claro que sim. Começámos por lá e depois andámos aqui a falar um bocadinho do FF, mas eu tenho a sorte de pertencer ao grupo de pessoas que sei que tu gostas que te tratem por João. É verdade. Ainda hoje em dia, quando eu digo isto a alguém, eu João, mas onde é que o João está aí no meio? Não, e é bonito porque tu gostas que as pessoas de quem gostas te tratem por João. Sim, e eu sei disso. E porquê é que é importante para ti, de repente, haver esta diferença? O que é que há do João que não há do FF ou vice-versa? O FF, na verdade, nasce quando eu tenho 18 anos. Logo aí muda tudo, não é? Apesar de ser as iniciais do meu nome, não há grande magia. Sim, não há grande magia, não há grande mistério por trás disto. O meu avô paterno, portanto, o meu avô paterno chama-se Fernando Fernandes, o meu pai também e eu também. Não há originalidade. Não há, e quando tiveres um filho vais chamar Fernando, coitado, está desgraçado, não há nada a fazer. Já disse ao meu pai que há fortes probabilidades disso não acontecer. Claro, se for menina chama-se Fernanda. De Fernanda. Não, mas eu acho que vou mesmo romper com essa tradição. Porque Fernando é um nome muito pesado para se dar a uma criança. E isto vai responder à tua questão. Por isso mesmo é que a minha família sempre me chamou de João. É horrível tu chamares a uma criança de 3, 4, 5 anos, tu não és capaz de olhar para uma criança de 3 anos e dizes Fernando. É muito pesado. Chamar Nando ainda é pior. Sim, os diminutivos de Fernando são terríveis, portanto é horrível. Fernando é um nome realmente muito pesado. É um nome que eu não gosto, é engraçado. Eu não gosto do nome Fernando. Certo. Sei que é o meu nome e pronto, sei que me chamo Fernando. Nunca vou mudar de nome, mas de repente o FF é muito minimalista face a este nome comprido que é Fernando Fernandes. E a minha família sempre me chamou de João, precisamente por isso, porque é o meu segundo nome. E pronto, e como a nível escolar sempre fui Fernando porque era o nome que aparecia lá em primeiro lugar, claro. Os meus colegas chamavam-me sempre de Fernando e, portanto, o João, na altura, durante a minha fase escolar, era sempre o João em casa e o Fernando na escola. O João na intimidade, não é? Sim, e era muito engraçado porque se na escola alguém dissesse João, eu nem olhava. E se em casa alguém dissesse Fernando, eu também não olhava. Fazia essa. E isso é muito giro. E depois, pronto, vem a fase em que tu, de repente, começas a criar amizades, em que tu começas a conhecer as pessoas, ter o teu círculo de amigos. E aí, sim, de repente eu fui confidenciando que João, se calhar, seria a forma que eu gostava mais que me tratassem mais do que Fernando.
E é isso. Hoje em dia existe assim um grupo de pessoas que não são muitas, até porque o FF de repente ainda vai separar mais isto. Portanto, de repente tens pessoas que me chamam Fernando, tens pessoas que me chamam João, que realmente são uma minoria, e tens uma grande parte hoje em dia que me chama de FF. Conheço assim, não é? Pronto. E, na verdade, não me faz confusão nenhuma. É engraçado porque eu vivo um bocadinho dividido entre 3 nomes, mas não me faz confusão nenhuma. Não, tirando as consultas regulares a psiquiatra, para perceber. E a minha não bipolaridade, mas tripolaridade. É muito giro isso. E depois há uma palavra que discutimos em reunião aqui, vamos dizer, não vamos dizer, mas tem que dizer. Vocês discutem palavras em reunião? Claro, nós temos um briefing, que é para ser moderno, antes de ter estes encontros com os nossos convidados. No teu caso levaste vantagem nesta entrevista, que tu já me conheces bastante bem. Sim, e estou aqui, há muitas coisas que eu não vou dizer, que é para não te deixar mal visto. Se fizer uso da informação... Já tens algumas. Mas pensei assim, eu também tenho para a troca. Pois é, por isso é que eu não vou arriscar. Aí está. Não, comida. Toda a gente acha muita graça, mas toda a gente te odeia, porque tu consegues comer mais do que toda a gente e ser mais magro que toda a gente. Eu agora já me apresento com uma frase que não é minha, é uma definição que o Herman me deu. O Herman José diz uma coisa sobre mim que eu adoro, que é: tu és o gordo mais magro que eu conheço. E eu apresento-me já como o gordo mais magro. O gordo mais magro de Portugal, sou eu. Realmente comida para mim está, obviamente, como prioridade para muita coisa no meu dia-a-dia. Prazer em comer bem, não é? Eu acho que é das coisas mais incríveis que existem nesta vida. Também, concordo com Felizmente vou-me encontrando com pessoas que conseguem me acompanhar. Se calhar não têm a mesma sorte a nível de... Não acompanham na quantidade de comida, mas... Não, acompanham-me na quantidade de comida. Se calhar não têm a mesma sorte de continuarem assim esticaditos. Mas, por exemplo, eu lembro-me que agora com o Simão no musical, eu tinha um parceiro, aliás, tinha 2 parceiros incríveis, que eram o Zé Raposo e o Ruben, que adoram comer. Sim, o Zé também adoram comer. E o Zé então é maravilhoso, porque é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa que adora os prazeres da vida. E eu acho que, acima de tudo, a comida para mim significa isso. Mas também tem muito a ver com o facto de eu ter crescido numa região onde se come tão bem. Tanto e bem. Onde se come muita comida, muita quantidade de comida. Mas muito boa. E muito boa, sim. Sim. E a comida, ou o encontro em torno da comida, tem esta coisa maravilhosa que é criar um pretexto muito bom, porque o pretexto é ótimo, para estar com pessoas de quem se gosta, não é? Eu acho que é a coisa melhor. Quem me conhece sabe isto. É aquilo em que eu mais gosto de gastar dinheiro. Também. É na comida, não pela comida. Claro, comer bem é muito importante. Mas porque é o pretexto para eu me sentar com pessoas que eu gosto muito, com os meus amigos. Mas eu concordo, porque a mesa tem isto. Ainda há pouco tempo eu há pouco tempo falava com alguns amigos a explicar-lhes que se calhar se eu fizer as contas ao final do mês, o que é que eu gastei mais dinheiro a nível de coisas que se consomem, nada está acima da comida. É verdade. É um bocado ridículo dizer isto, mas é verdade. Se calhar, imagina, se calhar há pessoas que gastam mais dinheiro em roupa, há pessoas que gastam mais dinheiro em viagens. Eu gostava de viajar muito mais do que viajo. Mesmo assim não me posso queixar porque todos os anos consigo fazer uma viagem. E a verdade é que as viagens têm essa coisa de boa. Também conheces a gastronomia de sítios inacreditáveis. E comes muito e muito bem também. Mas sim, o momento da refeição é realmente algo... É um momento de encontro, não é? De partilha de encontro. E eu não sou uma pessoa... Eu não sou tão comilão quando estou sozinho, é verdade. Eu não posso dizer que sim. Eu não tenho o mesmo prazer. O impulso não é o mesmo, é o prazer. Não tenho. Eu podia ser realmente, se calhar, daquelas pessoas que sozinho também continuava a devorar comida, mas não. Se calhar, os dias em que eu às vezes estou mais sozinho e que tenho que fazer coisas e não sei o quê, são os dias em que eu, se calhar, como menos e, se calhar, a comida é mais desinteressante. É muito giro isso. De repente, falámos aqui de uma data de pessoas, ou foste falando em muitos nomes de muitas pessoas, e eu sei, e sabemos todos que são nomes enormes, com percurso bastante já mais longo do que o teu, e todos têm por ti uma admiração enorme. Eu sei que tu és uma pessoa muito grata e sei que isto te faz sentir muito grato. Eu sei que tu és mesmo. Mas de repente, como é que tu te vês com a Dulce, com o Herman, com a Simone, com o Zé, e de vê-los olhar para ti, se calhar com o mesmo deslumbramento que tu olhas para eles? Porque eu acho que deve ser semelhante do que... É uma sensação muito, muito engraçada, porque são os nomes que fizeram parte mesmo da minha infância. Que te inspiraram a tentar ser o que que inspiraram aquilo que eu sou hoje. E eu acho que é das maiores dádivas que eu vivo neste país. E às vezes as pessoas perguntam muito porque é
porque eu não saio do país e porque é que eu não vou de repente experimentar um lugar ao sol noutro sítio qualquer, porque continua-se a dizer que aqui as coisas não acontecem da maneira como deveriam, enfim, tudo coisas que nós sabemos que são nossas, mas que também são dos outros países, não podemos ter essa ilusão. As oportunidades existem ou não. Sim, não podemos ter essa ilusão, mas a verdade é que eu adoro o meu país por diversos motivos, e um deles é porque eu estou atualmente, se eu pensar no dia de hoje, eu estou atualmente rodeado de pessoas que eu vivi a minha infância toda a querer estar perto, a querer conhecer minimamente, e de repente são pessoas que de repente fazem parte do meu dia-a-dia. E é inacreditável. É inacreditável porque é a sensação de que tu aprendeste a vê-los e de repente aprendes por estares com eles. Certo. E com a Simone acontece isso, com o Herman acontece isso, sem dúvida. E são pessoas que vêm parar à minha vida sem eu pedir, que é uma coisa, ou sem eu procurar, ou sem eu ir bater à porta. A Simone de repente faz de minha avó quando me estreio em televisão. Isso foi logo para começar, foi logo assim. Que de repente eu lembro-me, 18 anos, a produção vir ter comigo a dizer, olha, já sabemos quem vai ser a atriz que vai fazer tua avó, é a Simone de Oliveira. Imagina como é que eu fiquei, não é? Fiquei, de repente, pensei, isto não é uma maior dádiva que eu posso receber. Para aquele menino, porque com 18 anos és um menino que acaba de se formar em música porque gosta muito de cantar. Exatamente. E gosta muito de música portuguesa. E a Simone para mim sempre foi uma referência porque era uma mulher que fazia tudo bem. E que acaba a escola de teatro porque também quer ser ator e de repente junta-se e encontra-se com a Simone. É inacreditável. E depois de repente em 2008 estou a fazer o Fame, que foi o primeiro musical que fiz, e o Herman foi assistir à estreia e no dia a seguir recebo um telefonema da produção do musical a dizer, olha, o Herman está a apresentar a Roda da Sorte na SIC, que o programa regressou para a SIC, e quero que tu vás lá cantar uma música do Fame porque ele gostou imenso de ouvir. Eu disse, mas como assim? E lá de repente estava eu, na Valentim de Carvalho, com o Herman ao meu lado, a dar-me os parabéns. Eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer, e o Herman a contar-me histórias, e eu dizia, não acredito que isto me está a acontecer agora, assim, sem esperar. E de repente ele introduz um momento musical num programa que não tinha momentos musicais, que era o Roda da Sorte, porque gosta, e porque, lá está, o Herman é assim, quando o Herman também gosta muito de alguém ou de alguma coisa, não se inibe em promover, e isso é fantástico, e muito generoso também da parte dele. É a grandeza de espírito, não é? Que completamente. Só quem é realmente grande é que consegue ter. E quem está muito bem resolvido consigo próprio, e quem não tem, não é? Porque às vezes o grande problema da generosidade nos artistas, a meu ver, passa só por isso. Eu acho que quando tu és uma pessoa... Fazem paz contigo ou não? Completamente. Quando tu és uma pessoa feliz contigo e com aquilo que fazes, não tens problema em dizer que gostas, não tens problema... Que eu acho que... Eu adoro falar bem dos meus colegas, eu adoro. Podes não ser necessariamente feliz ou realizado no sentido de que podes ainda não ter conseguido o que tu querias. Mas ficas feliz com... Sim, não, e não é isso. É tu perceberes que o lugar do outro não é o teu lugar. Tu se calhar gostavas de ter aquela oportunidade, ou uma parecida, mas o lugar do outro não é o teu lugar. Eu posso não me sentir completamente realizado num Queixinho Coliseu, mas amanhã não sou eu, amanhã é o FF que lá está. Se calhar um dia, ou se calhar nunca, mas o viver em paz com isto, mais do que com a tua realização, eu fico é muito importante. muito feliz com o sucesso das pessoas que gosto. Das pessoas que gosto, e mesmo aquelas que eu não conheço, mas que gosto a nível de ver, de acompanhar o seu percurso. E quando as coisas correm bem a essas pessoas, eu fico realmente muito feliz. Não é inspirador? Sim, e dá-me esperança também, estás a perceber? É um bocadinho por aí. E, portanto, eu não tenho nunca problema em falar de colegas meus ou de dizer que... Porque eu tenho realmente... Eu fico nervoso quando vou ver pessoas que gosto, quando vou ver as estreias dessas pessoas, eu fico tão ou mais nervoso por elas, por estar sentado do outro lado, porque eu quero muito que as coisas corram bem. Claro. Portanto, e eu acho que, felizmente, eu acho que nós estamos a atravessar uma geração de colegas que são muito assim. Pessoas... Sim, e sobretudo que se respeitam muito, não é? Que se respeitam muito, que querem muito que as coisas corram bem para todos. É verdade, não é? Eu também acho isso. Eu acho que atravessámos, se calhar, aqui há uns anos atrás, uma fase em que as pessoas estavam muito preocupadas com o seu cantinho e que não se queriam misturar com outras pessoas, e de repente nós estamos numa fase em que, mesmo até a nível musical, vemos parcerias muito improváveis e muito felizes por isso também. Pois resulta de uma forma e eu fico muito feliz por olhar, por ver principalmente a nossa geração, é uma geração muito generosa nesse aspecto. Sou mais velho que tu. Quê? 2, 3 anos? Nem sei. Acho que é isso. Mas não parece. Pois não. É uma desgraça. Olha, é muito bom. E claro, esta palavra tinha que... Mas antes disso, deixa-me fazer esta pergunta. Sim. Porque isto é o teu lado que eu conheço e acho que não faz mal partilhar
com cuidado. Tu de repente houve aqui isto, porque eu sei que tu preservas muito a tua vida privada e acho que tu fazes muito bem, sobretudo na defesa da tua família, do bem-estar de todos, porque tu és assim na vida, tu preocupas-te muito com quem te rodeia, mesmo com os teus colegas, eu já fui teu colega, sim, é verdade. E portanto sei que é verdade. Como é que de repente se lida, porque eu acho que foste muito inteligente, com a tentativa, porque na verdade, coitados, quiseram, mas não conseguiram ver outra coisa, e quiseram dizer coisas que não souberam dizer, quiseram fazer coisas que não souberam fazer. Como é que se lida com esta tentativa de invasão da tua vida privada, a todos os níveis? Tentaram em relação aos teus pais, em relação à tua vida mais particular. É verdade. Como é que se lida com isto, por forma a depois... Já ninguém se lembra que isso aconteceu. Eu acho que tu foste muito inteligente na forma como geriste isso, também em conjunto com os teus familiares, falaram sobre isso com certeza. Sim, eu acho que tem muito a ver na verdade tem muito a ver com o teu seio familiar. Eu acho que é o centro de tudo. E aquilo que aconteceu foi realmente numa fase em que eu estava muito exposto a nível... Estavas a fazer a tocar numa estranha? Estava a fazer a tocar numa estranha. As pessoas Estávamos de repente... no casino ao mesmo tempo. Sim, as pessoas de repente acharam que eu nasci ali. É verdade, mas trouxe um impulso bom para ti. Muito bom, ao qual eu sou muito grato. Mas as pessoas, no geral, acharam que eu apareci ali. E para quem não te conhecia tão bem, eu acho que há muita gente que só ali é que achou que tu eras um cantor a sério. Sim, Antes daquilo acharam que eras o rapaz que tinha cantado muitas vezes no verão. Sim, eu atravessei ali um deserto de 4, 5 anos em que de repente era preciso provar a pulso o que é que eu valia. E que na verdade só me fez... ajudou-te muito. E na verdade só me fez bem, porque eu fui para A Tua Cara Não Me Estranha numa fase em que eu ia muito bem preparado para fazer aquele programa. Com a maturidade necessária, não é? Sim. E queria muito que aquilo fosse uma coisa que me corresse bem. E portanto dediquei-me realmente de forma muito aplicada a todas aquelas personagens que tive que fazer durante 3 meses. Mas pronto, estou numa fase, realmente, essa fase foi uma fase em que eu estava muito exposto e com isso, obviamente, vêm revistas, imprensa e a quererem furar tudo, desde histórias familiares, a quem é que estava ou não estava ao meu lado, o que é que eu preferia ou não fazer, ou o que é que eu preferia ter ao meu lado, enfim, uma série de coisas sobre as quais eu nunca falo porque acho que não contribuem absolutamente para nada ao meu trabalho e àquilo que as pessoas deverão conhecer da minha parte. E aquilo que eu fiz foi aquilo que eu acho que é mais inteligente fazer-se. Primeiro, a nível jurídico, rodeei-me, neste caso a nível familiar, tenho a sorte de ter pessoas que estão dentro da área e que me apoiaram nesse aspecto, porque há uma altura em que aquilo é maior que tu e, portanto, se tu não defendes de forma legal, entregas a quem o saiba fazer. Se tu não te defendes de forma legal, a única coisa que vai acontecer é tu queixar-te e as coisas ganham uma dimensão ainda maior. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu fiz foi isso, foi a nível jurídico defendi-me, o que fez com que travasse aquela onda de vamos explorar isto, vamos escarafunchar a vida dele, vamos escarafunchar com quem é que ele vive, vamos escarafunchar porque é que os pais se divorciaram, o que é que aconteceu, não sei o que. Foi uma coisa doentia e foi a forma de travar. Pronto. Depois disso, tem que vir um bocadinho a forma de te conciliares contigo, com as pessoas que estão à tua volta e, de certa maneira, com a tua família, porque tu tens que pensar que, de repente, eles não têm culpa nenhuma, mas, de repente, estão inseridos no meio daquilo tudo. Portanto, os danos colaterais de te quererem invadir a tua vida privada não são uma dor só tua. Pois não, e às vezes tu não tens controle sobre isso, que isso é que é mais complicado. E o egoísmo, para mim, aqui não podes, de repente, pensar que aquilo é uma coisa que te está a acontecer só a ti e, de repente, ficares muito melindrado porque aquilo é só... Não, aquilo não era uma coisa só minha. Eu lembro perfeitamente que para a minha mãe e para o meu pai foi muito complicado, porque são pessoas que lá está. Porque é que eu tenho esta maneira de ser, se calhar, em que me reservo tanto na vida? Eles também são assim e te educaram assim. Porque eles sempre foram assim. Independentemente de estarem com quem estivessem, vida em casa era uma coisa, fora de casa, trabalho, é outra. E, portanto, sempre foram pessoas muito reservadas. Eu lembro que, para a minha mãe, de repente, passar no quiosque que ficava à porta do seu local de trabalho e ver a cara e o nome dela e coisas sobre ela e sobre a família, de repente ali, e colegas que consumiam essas revistas, de repente olharem para ela de forma estranha, aquilo para ela foi muito doloroso também. Para a minha família foi muito doloroso. E aquilo que fizemos foi juntarmos literalmente todos e falarmos sobre isso e percebermos o que é que poderíamos fazer para ultrapassar essa fase.
que confesso-te que vem é um sabor muito agridoce, porque de repente estás feliz porque a nível profissional as coisas nunca correram tão bem, estás feliz porque as pessoas te abordam na rua porque estão a gostar de te ver na televisão e sentes-te feliz por isso tudo. E de repente há um dia que acordas, que foi precisamente isto que acontece, em que recebes um telefonema a dizer: está a acontecer isto, o que é que vamos fazer? E é um choque enorme, porque de repente aquilo tudo que te está a saber muito bem tem um sabor muito amargo. E pronto, e depois é conseguir superar tudo isso. A verdade é que há males que vêm por bem, e aquilo que acontece é, depois esta onda de quererem furar a minha vida privada, tu acabas por, de repente, desmistificar uma série de coisas que se calhar às vezes também não partilharias com a tua família, se calhar começas de repente a perceber quem é que nas horas mais difíceis realmente está lá para te ajudar, recebes telefonemas surpreendentes e isso é muito bom. É muito bom, portanto, destes períodos mais difíceis tu conseguires... Sim, não é? Sim. Houve uma série de pessoas, mesmo a nível familiar, que de repente ganharam um espaço muito mais presente na minha vida, porque sem eu pedir, de repente, bateram à porta a dizer: olha, não precisas dizer nada, não precisas de explicar nada, não queres saber de nada, é só para saberes que eu estou aqui, se precisares de alguma coisa. E sabe muito bem, porque a tendência normalmente quando uma coisa destas acontece é isolar-te. Queres simplesmente fechar a porta de casa e sair só para trabalhar e regressares e fechares a porta de casa. Não é? Sim, estás a sofrer uma pena de um crime que não foi cometido. Sim, é uma coisa muito, muito esquisita. E que vem com retroativos, não é? Porque a tua vida vai acontecendo e de repente as revistas, porque tu apareces na televisão, de repente decidem buscar coisas de há não sei quantos anos atrás. Que é uma coisa muito estranha. É a falta de argumento, é a falta de... É tudo aquilo que hoje em dia o nosso mundo também adora consumir. O público consome, não é? Também, o público também consome essa informação. Não consome só o lado bonito das coisas, gosta de ver o outro lado. Mas pronto, mas ao mesmo tempo, lá está, eu tenho sempre uma versão muito... Tenho uma visão muito otimista das coisas e eu acho que essa fase também foi importante. Há sempre crescimento e aprendizagem, claro. E agora era inevitável, claro, virmos a esta palavra, que é a penúltima, já faz perceber que é Coliseu. Coliseu, pois claro, é Coliseu. Isso, claro. Devia ser bravo para isso, mas é Coliseu. Sim. Que vai dar a mesma coisa. O Coliseu podia ser, na verdade o Coliseu é muito giro, não sei se é a última palavra. É. Pronto, é muito giro terminar nessa palavra porque na verdade ela é, Coliseu para mim é Alentejo, é Dulce Pontes. Resume um bocadinho isto tudo, não é? Sendo o começo. Sim, é tudo isto. Se calhar a palavra que é menos é comida. todas aquelas que falámos, mas sim. Mas havia catering no dia do Bravo. Mas havia catering no dia do Bravo Bravíssimo e com certeza que fazer sentido. Continua tudo a fazer sentido. Não, olha, é muito giro, porque ainda por cima eu entrei ali pelaquela... Tu tinhas 11 anos? Eu tinha 11 anos. Eu entrei ali pelaquela lateral ali do palco e foi precisamente naquele corredor. Na verdade, esta sala não mudou muito ao longo destes anos. E era naquele corredor que eu estava com 11 anos, à frente daquele mesmo espelho que sempre ali esteve. E com 11 anos eu estava ali à frente, a olhar-me ao espelho, prestes a entrar pela primeira vez, subir a um palco e cantar qualquer coisa. Foi o primeiro palco? Foi o primeiro palco que eu pisei. Já viste que luxo. Isto vazio já é um bocadinho assustador agora. Sim, mas esta sala é uma sala muito boa, atenção, é uma sala que assusta por ser grande, mas é uma sala com uma energia muito, 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 muito especial, muito boa. A sala do Coliseu, o Trindade, o Tivoli, são salas onde eu já fui realmente e espero ainda ser muito, 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 muito feliz, porque são salas onde só coisas boas me aconteceram. Esta foi a primeira. E eu estava ali, naquela salinha, com 11 anos, a olhar-me ao espelho e a pensar: vou entrar, vou cantar um fado, não me quero enganar na letra, tenho a minha família a assistir, a pensar que estava num concurso, muito mais nervoso do que a maior parte dos meus colegas. Eu com 11 anos já sofria de uma grande ansiedade. Tinhas esse sentido de responsabilidade já? E fico, de certa maneira, fico triste de não ter tido aquela fase que alguns colegas, que alguns colegas meus, que hoje em dia estão na área e que começaram com essas idades também,
e que me contam que naquelas idades não temiam nada. Divertiram-se muito mais, Divertiram-se muito mais da experiência. E eu não me diverti, curiosamente. Eu lembro-me que o dia do Bravo Bravíssimo foi um dia muito angustiante para mim. Eras um menino muito crescido, se calhar na cabeça. Sim, porque se calhar também já tinha formação de música e porque também queria muito que os meus professores depois ficassem orgulhosos de mim. Portanto, era diferente, ou seja, não era propriamente como a maior parte dos meus colegas que estavam nesse concurso, em que alguns deles vinham de sítios improváveis e, portanto, que não tinham formação naquilo que estavam a fazer. Pronto. E lembro-me de entrar muito nervoso, mas lembro-me que correu muito bem. Correu tão bem ao ponto de depois ter ido à Itália, porque ganhei nesse ano o Bravo Bravíssimo. E na altura o Bravo Bravíssimo era o programa Sensação. Sim, em 99, que foi o ano em que eu participei, era o programa Sensação da televisão portuguesa. E eu fiquei muito, 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 muito feliz por ter corrido tão bem esta primeira vez que eu canto em público. Mas esse sentido de responsabilidade não te fazia antever de forma nenhuma? Ou havia em ti já uma vontade clara de que eu quero ser cantor ou quero ser muito? Já com essa idade? Sim. E nessa idade eu acho que eu queria ainda mais. Se calhar a tal inconsequência ou a tal facilidade vinha um bocadinho mais por aí, porque com 11 anos, por muito que já tenhas noção de responsabilidade, o sonho ocupa um espaço muito grande na tua cabeça e tu acreditas muito nas coisas, não é? Se calhar depois ali na fase dos 16, 17 é aquela fase em que tu, gostava muito, mas acho que não vai acontecer. Sim, pronto. Aos 11 anos não, aos 11 anos tu queres muito que aconteça e tu achas mesmo que vai acontecer. Possível, claro. E realmente nesse aspecto era bom ter 11 anos, porque sim, eu lembro-me de subir a palco e pensar, isto é o início de muita coisa boa que aí vem. E foi, na verdade foi. E aconteceram coisas muito giras, porque eu lembro-me que nessa noite a minha família de repente saltou das cadeiras, numa felicidade gigante. Eu estava muito feliz mesmo. E lembro perfeitamente de ter, portanto, esta loucura dessa noite de ter acabado, eu ter entrado para o carro do meu pai com 11 anos, ter adormecido na parte de trás do carro e acordar de repente em Évora para irmos jantar e de repente acordar no carro e pensar, isto aconteceu, eu acabei de ganhar o Bravo Bravíssimo. E depois, de repente, lembro-me de chegar à escola, os meus amigos que sabiam que eu ia participar perguntarem-me como é que tinha corrido, eu contar-lhes que tinha ganho, e eles não acreditarem, porque ainda não tinha passado em televisão. Eles não acreditarem, só acreditarem meses mais tarde, porque de repente já estava a passar e pronto, aí confrontaram-se com isso. Foi muito engraçado, foi realmente um período muito giro. E a nível escolar foi um período muito bom para mim, porque eu ainda não estava no curso de música. Eu já tinha aulas de música, não estava no curso de música. E de repente... Também serviu para perceberes a importância de... Não, e de repente eu era um miúdo que também passou um bocadinho as passinhas do Algarve na escola, porque lá está, eu era o puto da turma que gostava de cantar, não é? E como calculas... Como calculas isso às vezes não é, exatamente, às vezes não é fácil. Pois não. E pronto, eu sofri um bocadinho por causa disso, mas de repente... o artístico da coisa com essas idades é esquisito. Não é bom no sentido em que a coisa não corre bem. 10, 11 anos E aquilo que acontece é isso, de repente aqui, pronto, há ali uma certa popularidade e de repente a escola já passava a achar piada. Claro. E portanto essa fase escolar eu acho que acabou por ser a melhor, que foi realmente a fase final do meu 6º ano, depois no 7º eu comecei a estudar música. Claro. Como é que isto, és tu que dizes aos teus pais eu quero, ou são os teus pais que estão atentos e percebem que é importante? Isso é uma pergunta muito gira de tu fazeres. Porque há miúdos que chegam ao pé dos pais e dizem eu quero fazer isto. E há outros que são os pais que estão atentos e percebem não. Quando me perguntam, sim, quando me dizem, então, mas qual foi a tua maior influência? Foram os teus podias pais que saber quiseram mas muito. Nunca teres dito. Exatamente, foram os teus pais que quiseram. Eu acho que foi um jogo muito giro entre uma coisa e outra, porque assim, os meus pais ou eles sempre... foram desafiando e tentam perceber Exatamente, a tua resposta, eles sempre foram fascinados pela música e a minha mãe, por exemplo, a minha mãe gostava de ter sido bailarina, não pôde porque há 40 anos atrás as coisas eram muito mais complicadas, principalmente a nível familiar, tu dizeres que querias seguir uma via mais artística. Claro. Pronto. E o meu pai a mesma coisa, imagina, o meu pai também teve uma banda, o meu pai não queria ser bailarina, o meu pai teve uma banda, teve um grupo de teatro amador, é muito engraçado. Sim, há este e de repente a minha mãe vai trabalhar para uma empresa e o meu pai para outra e ficam uma vida inteira em áreas nas quais são competentes, mas não são inteiramente felizes. E a forma de, se calhar, deles começarem um bocadinho a alimentar novamente essa paixão é perceberem que têm um filho
que é completamente louco por todas as coisas que eles gostam. E começaram a perceber, ok, vamos experimentar, vamos tentar ver o que é que isto dá. E iam-me desafiando, obviamente, e iam percebendo que eu ia... E percebiam que eu era sempre muito mais feliz sempre que eles me desafiavam nestas áreas. E é isso que acontece. Muito bom. Tu já fizeste cinema? Eu já fiz cinema. Já fizeste tudo. O que é que tu sentes que te falta? Tudo. Já estou a responder. Tudo. Falta tudo. Falta tudo? Falta tudo. Mas se pudesses dizer amanhã que gostava de começar a fazer isto, era o quê? Assim, neste momento... Bem, aliás, tens agora de começar a gravar o teu trabalho novo. Olha, na verdade, eu posso responder que aquilo que eu mais quero neste momento é começar a gravar, sem dúvida, entrar novamente para sair este ano? Para sair este ano. Não disco, porque não é a minha maior preocupação, mas pelo menos novo single e novos temas. Para se calhar durante o próximo ano sair o disco depois poder, em definitivo formato físico. Sim. Para mim é muito importante agora fazer se calhar um percurso um bocadinho diferente que fiz com o Safra. O Safra estava muito preocupado em fazer o disco, porque achava que estava numa fase em que era importante que aquilo que eu lançasse, as pessoas de repente percebessem para onde é que eu queria ir. Pois, que já fosse um produto específico, não é? É isto. Uma coisa com uma identidade forte que as pessoas pudessem perceber, ok, é para aqui que ele quer ir. E foi um bocadinho pensado dessa maneira. Todo, não é? Sim. E este já não estás... E agora não tanto, porque como já tive esta ponte, já foi feita, então agora já me sinto capaz de poder lançar uma música e as pessoas consigam compreender aquilo que eu quero continuar a fazer. Portanto, para já é mesmo isso que eu quero fazer. Agora, eu respondo tudo, porquê? Porque eu acho que falta tudo, falta fazer tudo, há tanta coisa... Tantas pessoas com as quais eu gostava de trabalhar e ainda não trabalhei, tantas coisas que eu gostava de fazer e não fiz. Portanto, em todas as áreas, em teatro, em televisão, em cinema, na música. A nossa área tem esta coisa fabulosa de se estar sempre a regenerar em todos os aspectos. O que faz com que nós também nos regeneremos, não é? Sim, cada espetáculo é um espetáculo novo, não é? É um desafio outro diferente. ciclo. Por mais que vais cantar outra vez, ou por mais que vais representar outra vez... É sempre diferente. É sempre diferente. Inventar as fórmulas. E às vezes é tão diferente ao ponto de tu voltas a trabalhar com as mesmas pessoas que trabalhaste há 10 anos atrás e a experiência é absolutamente diferente. Sim, porque entretanto tu e elas têm mais 10 anos, não é? E muita coisa acontece no meio disso. Yeah. Claro. E agora, só para terminarmos mesmo, qual é, se te fechássemos assim num fecheirinho de computador, qual era a palavra-chave que desbloqueava isso? Ok, uma palavra-chave para mim que me resumisse. É difícil. Lá está, olha, uma coisa que eu nunca tive que pensar sobre. Uma palavra-chave que me resumisse. Ou que tu sintas que, se pensarmos nisso, está-te relacionado. Não é? Como é que pensas em ti? É difícil, é realmente difícil eu tentar... Mas eu não posso dizer que dizem os teus olhos, porque já... Pois é, noutro programa já... Tinha que inventar uma nota. Não, mas é bom porque me faz pensar. Porque há uma série de palavras com as quais eu gosto e me identifico, mas depois ao mesmo tempo penso que se calhar, não sei, não quero ser arrogante de todo, mas eu gosto muito de uma palavra que gosto de levar como lema da minha vida. Portanto, vou-te responder da seguinte maneira. Esta palavra não tem que ser eu, mas é pelo menos aquilo que me serve, que é verdade. Pronto, eu gosto daquilo que é verdadeiro. Mesmo que venha... Não, mas pronto, não quero estar aqui com uma onda de potência de dizer verdade. Pronto. Não, eu gosto de verdade, eu gosto das coisas que são reais, mesmo que sejam imperfeitas, percebes? E sabe-me bem diariamente ter doses de realidade. E a nível artístico, quando vejo coisas que me transmitem realidade ou verdade, isso deixa-me muito, muito comovido e muito feliz. Portanto, eu pego nisso e tento transformar isso também para mim. Tento usar isso também a meu favor. Portanto, verdade, eu gosto dessa palavra. Obrigado. Obrigado, eu.